A jornada através da vida e da morte. De acordo com a sabedoria do Buda, podemos realmente usar nossas vidas para nos prepararmos para a morte. Não precisamos esperar pela dolorosa morte de alguém próximo a nós ou pelo choque da doença terminal para forçar-nos a olhar para a nossa vida. Também não estamos condenados a ir para a morte de mãos vazias para encontrar o desconhecido. Podemos começar aqui e agora a encontrar significado na vida. Podemos fazer de cada momento uma oportunidade para mudar e nos preparar dedicadamente, de modo preciso e com paz de espírito para a morte e a eternidade. Na abordagem budista, a vida e a morte são vistas como um todo, onde a morte é o começo de um novo capítulo da vida. A morte é um espelho no qual o inteiro significado da vida é refletido. Essa visão é central nos ensinamentos da mais antiga escola do budismo tibetano. Muitos de vocês já ouviram falar no livro tibetano dos mortos. O que estou procurando fazer neste volume é explicar e ampliar o livro tibetano dos mortos para abranger não apenas a morte, mas também a vida, apresentando em detalhes a totalidade do ensinamento de que o livro tibetano dos mortos é apenas uma parte. Nesse maravilhoso ensinamento, podemos encontrar o todo da vida e da morte, apresentado como uma série de realidades transitórias em constante mudança, conhecidas como bardos. A palavra bardo é comumente usada para designar o estado intermediário entre a morte e o renascimento, mas na realidade, os bardos estão continuamente ocorrendo, tanto na vida quanto na morte, e são momentos críticos em que as possibilidades de liberação ou iluminação são intensificadas. Os bardos são oportunidades particularmente poderosas para a liberação, porque são, segundo nos mostram os ensinamentos, certos momentos muito mais poderosos do que outros e muito mais carregados de potencial. Tudo o que se faz neles tem um efeito crucial e de longo alcance. Penso num bardo como sendo um momento em que se marcha para a beira de um precipício. Tal momento, por exemplo, ocorre quando um mestre introduz um discípulo à natureza essencial, original e mais profunda da mente. O maior e mais intenso desses momentos, no entanto, é o momento da morte. Assim, do ponto de vista do budismo tibetano, podemos dividir toda a nossa existência em 4 realidades continuamente interligadas. Primeira, a vida. Segunda, o morrer e a morte. Terceiro, o após a morte. E quarto, o renascimento. Elas são conhecidas como os 4 bardos: o bardo natural desta vida, o doloroso bardo da morte, o luminoso bardo do Dharmata e o bardo kármico do vir a ser. Dharmata significa a realidade absoluta, a essência pura de toda a realidade. Devido à vastidão e abrangência ilimitada dos ensinamentos sobre o bardo, este livro foi cuidadosamente estruturado. Você será guiado, estágio por estágio, através da reveladora visão da jornada da vida e da morte. Nossa exploração começa necessariamente com uma reflexão direta sobre o que a morte significa e sobre as muitas facetas da realidade da impermanência. O tipo de reflexão que pode nos tornar capazes de fazer um uso valioso desta vida enquanto ainda temos tempo, assegurando-nos de que, quando morrermos, não teremos remorso ou autorrecriminação por a termos desperdiçado. Como disse Milarepa, o poeta e santo do Tibete, minha religião é viver e morrer sem arrependimento. A contemplação profunda da mensagem secreta da impermanência, aquilo que de fato está além da impermanência e da morte, leva diretamente ao coração dos antigos e poderosos ensinamentos tibetanos, a introdução à essencial natureza da mente, a realização da natureza da mente, que pode ser chamada de nossa essência mais profunda, aquela verdade que todos nós buscamos, é a chave para a compreensão da vida e da morte. Porque o que ocorre no momento da morte é que a mente comum e suas ilusões se extinguem, e nesse momento de abertura, a natureza da nossa mente, ilimitada e como o céu, se revela. Essa natureza essencial da mente é o pano de fundo para o todo da vida e da morte.
como o céu que envolve todo o universo no abraço. Os ensinamentos deixam claro que se tudo que sabemos da mente é o aspecto que dela se dissolve quando morremos, ficaremos sem ter a mínima ideia do que continua e sem nenhum conhecimento da nova dimensão da realidade mais profunda da natureza da mente. Assim, é vital para todos nós que nos familiarizemos com a natureza da mente enquanto ainda estamos vivos. Desse modo, estaremos preparados. E quando ela se revelar espontaneamente e poderosamente no momento da morte, seremos capazes de reconhecê-la, de modo tão natural, dizem os ensinamentos, quando uma criança que corre para o colo de sua mãe. E permanecendo nesse estado, a liberação final pode ser alcançada. Uma descrição da natureza da mente conduz de maneira natural a uma instrução completa sobre a meditação, uma vez que esta é o único caminho pelo qual podemos repetidamente revelar e gradualmente compreender e estabelecer a natureza da mente. Uma explicação sobre a natureza da evolução humana, renascimento e karma será dada, de modo a proporcionar a você o mais completo significado e contexto possíveis do nosso trajeto através da vida e da morte. Nessa altura, você terá conhecimento suficiente para entrar confiantemente no coração deste livro. Uma exposição detalhada, obtida em muitas fontes diferentes, de tudo sobre os 4 bardos e de todos os estágios diferentes da morte e dos conselhos práticos e práticas espirituais são apresentados em detalhes para ajudar a nós e aos demais através da vida, do morrer, da morte e do pós-morte. O livro termina, então, com uma visão de como os ensinamentos do bardo podem nos auxiliar a entender a natureza mais profunda da mente e do universo. Meus alunos me perguntam com frequência como saber o que são esses bardos e de onde vem a espantosa precisão dos seus ensinamentos, bem como o conhecimento misteriosamente claro de cada estágio do morrer, da morte e do renascimento. Para muitos leitores, a resposta pode parecer de início difícil de entender, devido ao conceito de mente por demais limitado que tem o Ocidente contemporâneo. Apesar da grande abertura dos últimos anos, em especial na ciência que estuda o conjunto corpo-mente e na psicologia transpessoal, a grande maioria dos cientistas continua a reduzir a mente aos processos físicos do cérebro, o que se opõe ao testemunho de milhares de anos de experiência dos místicos e meditadores de todas as religiões. A partir de que fonte ou autoridade, então, pode um livro como este ser escrito? A ciência interna do budismo é baseada, como um erudito americano acentuou, num completo e abrangente conhecimento da realidade, numa bem avaliada e profunda compreensão do eu e de seu ambiente. Em outras palavras, na completa iluminação do Buda. A fonte dos ensinamentos sobre o bardo é a mente iluminada, a mente búdica totalmente desperta, como experimentada, explicada e transmitida por uma longa linhagem de mestres que remonta ao Buda primordial. Suas cuidadosas, meticulosas, pode-se quase dizer científicas, explorações e formulações das descobertas da mente ao longo de muitos séculos deram-nos o quadro mais completo possível, tanto da vida quanto da morte. É esse quadro completo que, inspirado por Jamyang Shenkinchen e em todos os outros mestres, estou humildemente tentando transmitir ao Ocidente pela primeiríssima vez. Durante muitos anos de contemplação, ensinamentos e prática, esclarecendo questões com meus professores, escrevi o livro tibetano do Viver e do Morrer, como a quintessência das informações vindas do coração de todos os meus mestres, para ser um novo livro tibetano dos mortos e um livro tibetano da vida. Quero que ele seja um manual, um guia, uma obra de consulta e uma fonte de inspiração sagrada. Somente examinando detalhadamente este livro e relendo-o várias vezes, eu sugiro, seus muitos níveis de significado podem ser revelados. Você descobrirá que quanto mais usá-lo, mais profundamente sentirá suas implicações e mais perceberá a profundidade da sabedoria passada a você pelos ensinamentos. Os ensinamentos do bardo nos mostram com precisão o que acontecerá se nos prepararmos para a morte e o que acontecerá se não nos prepararmos. A escolha não poderia ser mais clara. Se nos recusarmos a aceitar a morte agora, enquanto ainda estamos vivos, pagaremos caro por isso no decorrer de nossas vidas, no momento da morte e depois dela.
Os efeitos dessa recusa vão arruinar esta vida e todas as outras que virão. Não seremos capazes de viver nossas vidas plenamente. Ficaremos aprisionados no exato aspecto de nós mesmos que deve morrer. Essa ignorância nos despojará do elemento principal da nossa jornada para a iluminação, capturando-nos para sempre no reino da ilusão. O ciclo incontrolado de nascimento e morte, aquele oceano de sofrimento que nós, budistas, chamamos de samsara. Entretanto, a mensagem fundamental dos ensinamentos do budismo é a de que, se estivermos preparados, há uma enorme esperança, tanto na vida quanto na morte. E os ensinamentos nos revelam a possibilidade de uma estarrecedora e ilimitada liberdade, que pode ser nossa agora em vida. A liberdade que também nos permite escolher nossa morte e assim o nosso nascimento. Para quem se preparou e praticou, a morte não chega como uma derrota, mas como um triunfo, o coroamento da vida e o seu mais glorioso instante.